1 Coríntios, capítulo 13. Todos nós, por favor. Eu vim para cá hoje decidido a pregar em Apocalipse 9, mas liguei a televisão rapidamente no quarto e vi um documentário sobre a evolução humana, novas teorias, muito mais interessantes e até próximas de uma configuração bíblica, interessantes. E o meu coração se emocionou, porque se você abrir a mente para Deus, o seu espírito, tudo fala de Deus para você. Tudo, tudo, tudo. Você simplesmente começa a ficar... Não pode ir ao circo que Deus fala contigo. Em todo lugar, meu Deus. Tudo, tudo, tudo. A terra toda está cheia da sua glória. Você começa a descobrir isso. E vai ficando tudo trepidante. De repente, o documentário lá do National Geographic me abençoou a alma. E mudou uma referência do meu coração aqui para 1 Coríntios 13. E eu queria ler apenas do verso 10 ao verso 13, que dizem o seguinte: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, espelho opaco, antigo, dos dias de Paulo. Não tinha essa nitidez do espelho de hoje, né? Um vulto. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, quando vier o que é perfeito. Agora, eu conheço em parte, mas quando vier o que é perfeito, então eu conhecerei como eu também já sou conhecido. Agora, pois, para viver na terra, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Pergunta que qualquer ser que não tenha ficado entupido, bloqueado, idiotizado na terra, se faz pelo menos uma vez na vida e com um mínimo de saúde existencial e psicológica, se faz muitas vezes na vida, por que eu nasci, por que eu estou aqui? E não só eu, mas por que a raça humana existe? Do jeito que ela existe. E se eu sou um cristão e olho a vida a partir de uma perspectiva espiritual, de um universo criado com desígnio e que seja subproduto da ação do Deus que é amor, aí então essa questão se torna muito mais complexa, porque eu me deparo com contradições nessa existência. De um lado, eu olho em volta e vejo perfeições que seriam completamente perfeitas não fossem as nossas intervenções catastróficas. Do mais, o clock, o universo, a sincronicidade do cosmos é tão extraordinária que se não houver uma inteligência fazendo intervenções destrutivas, ele permanece, se renova, se recria, continua. E você vê que a quantidade de anomalias na criação, nas criaturas, é infinitamente inferior à quantidade de anomalias que você encontra na espécie humana. Por causa de todos os experimentos que os humanos fazem com os humanos, com todas essas coisas que a gente faz, a gente adoece de nós mesmos.
Você vê muito raramente animais nascerem com defeitos. A quantidade de perfeição na vida natural é muito maior, porque nós nos desnaturalizamos terrivelmente. É só olhar para essa assembleia aqui e ver como nós somos completamente desnaturalizados, né? O nosso modo de vestir obedece a regras de um tempo, de uma época. Imagina só, se eu entrasse hoje aqui vestido como eu estava ontem à noite, na festa fantasia lá do aniversário da minha nora, onde eu estava de marajá indiano, com uma calça de tufo, de marajá, um sapato de ponta, um colete assim para deixar os braços marajarianamente para fora, brinco, um turbante, marajá. Se eu entrasse hoje aqui, pelo amor de Deus, não tinha um grupo que ia embora e dizia assim, hoje não tem unção. Não, hoje não tem unção nenhuma no cara, sabe? Por quê, hein? Porque nós somos idiotas, sabe? A gente resolveu, tem moda, às vezes o cabelo está dividido no meio, às vezes é para o lado, às vezes... Se o cara fugir desse parâmetro, ele perde a unção, a sanidade, a sociabilidade. Por quem? É só porque nós somos filhos de um condicionamento tirânico, horroroso, que a gente se acostumou a ele e o institucionalizou, mas ele é antinatural o tempo todo. É melhor a gente assumir isso, é mais verdadeiro. Como eu disse, quando você é cristão, vendo a vida com uma perspectiva espiritual, o sofrimento sobre por que eu estou aqui aumenta por causa das contradições, porque de um lado eu vejo esse universo perfeito, de outro lado eu vejo o que a espécie humana faz a si mesma, de si mesma, contra a vida, e observo e vejo a quantidade enorme de resultados malignos e malévolos e de coisas que graçam, produzindo dor na experiência do existir humano. E aí você fica entre duas dimensões. O universo natural, o cosmos maravilhoso, e a civilização humana, com os seus arbítrios, perversidades, maldades, dominações, megalomanias, egoísmos, guerras que geram fome, fome que gera peste, peste que gera morte, conforme aquela sequência dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Essa é a fenomenologia do impacto humano na vida e na história. E aqui e ali alguns sinais de bondade. Quando se descobre um potencial de uma energia como a nuclear, e ao invés de primeiro se jogar uma bomba, se usa esse recurso numa outra direção. Essa é a exceção. Em geral, quase todas as nossas descobertas de potencialização humana acabam enveredando de maneira direta para o arbítrio, o domínio, o controle. Quem detém esse poder controla os demais. E essa é uma experiência catastrófica, porque ela torna a vida um absurdo. Você olha em volta e começa a querer saber por que você está aqui. Aí você vem para uma igreja, ou para a fé, ou para uma comunidade, ou passa a crer em Deus, por exemplo. E aí você entra num outro mundo. E se a fé for uma fé de natureza cristã evangélica, esse mundo fica ainda mais estreito, porque surgem algumas obsessões. Primeiro porque Deus é concebido como um ser fora de nós. Imenso, que a gente exalta com palavras enormes. Soberano, majestoso, rei. Tudo que a gente tem para botar ele para cima. Botar ele para cima, está fora de nós, num trono, entronizado, fora de nós. E nós somos uns alpinistas de Deus.
A gente está aqui para subir para Deus. Escalar, aí aprende a escalar, vai. A igreja é um curso de escalamento. Para escalar para Deus. O cara vem para aprender a escalar Deus. Se ele quiser ficar mais perito, ele vai para o seminário teológico. Onde se diz que se estuda Deus, a anatomia do divino, de um defunto, para a gente saber como Deus funciona. Não pega aqui não, que ele reage assim. Assim. Essa é a história. Aí fica mais esquisito ainda, porque também te ensinam que Deus, como Ele é um Deus pessoal e você é uma pessoa, Ele tem uma relação pessoal com você, isso é verdade. Mas se ensina que Ele tem uma vontade caprichosa nessa relação pessoal. Caprichosa. Ele não está tão interessado no seu ser. Ele está interessado no que você faz. Aí tem a história do revela-me o teu propósito para a minha vida, que é uma angústia desgraçada. Eu não é. Eu só encontro gente angustiada com o propósito. Será que eu estou dentro do propósito? Eu saí do propósito? E ainda inventaram uma coisa chamada centro da vontade de Deus. Sabe? Que é assim como se Deus tivesse uma vontade do tamanho desse palco aqui. O cara sobrevive na beirada. Sobrevive na beirada, né? Às vezes ele fica assim, até desaparece um pouco de cena. Mas você está lá ainda. Eu estou no mundo, mas meu pé está santo. Agora, se o sujeito quiser realmente ficar numa boa com Deus, ele mede o quadrante todo e fica no centro da vontade de Deus. Aí ele se torna um cara muito especial quando ele está no centro da vontade de Deus. Primeira virtude que surge nele quando ele está no centro da vontade de Deus é a arrogância. A segunda virtude é soberba. A terceira virtude é juízo. Eu estou no centro da vontade de Deus, os outros estão na periferia. Aí, propósito, Deus quer que eu seja arquiteto, engenheiro, advogado? Depende. No meio evangélico, depois que o cara faz o 5º vestibular e não passa, ele sempre entende que Deus o chamou para o ministério sagrado. É vocação por eliminação, seleção da mediocridade. Olha, eu não passo para nada, eu acho que Deus está me chamando para o ministério sagrado. Para que eu nasci? A questão, de fato, é essa, de para que eu nasci. Mas o que está por trás disso é que a gente não entende que Deus criou e continua criando. Deus continua criando. Existem certas coisas que estão acabadas no cosmos, mas é um acabado em permanente fluxo e refluxo de renovação. No universo físico, é assim conosco. A espécie humana, por exemplo, já se adaptou a todas as formas de vida. Você já teve seres humanos de 1,95 m vivendo com estaturas neandertais e até superiores, simultaneamente com outros seres humanos menores do que pigmeus na Terra, adaptados pela natureza. Por quê, hein? Os grandões estavam vivendo num continente, os pequenos numa ilha. Botou na ilha, fica menor, botou no continente, fica maior. Se for muito quente, a tendência é ficar pequeno e magro. Se o lugar for muito frio, a tendência é ficar maior e mais alto. Por causa de todas as necessidades do corpo, de fazer compensação de temperatura, disso, daquilo. As adaptabilidades são naturais, a gente está aí em processo o tempo todo.
Eu sou de uma geração em que eu era alto. Vocês já imaginaram? Quando eu fiz 14 anos de idade, com 1,80 m, todo mundo dizia assim, menino é alto. Hoje eu sou médio. Todo mundo com 1,85 m, 1 m não sei o quê. Eu tenho um enteado meu com quase 2 metros de altura. Eu tenho um amigo que podia se candidatar a um papel de Nefilim num livro meu. De tão alto, enorme. Tem um lutador aí no Pride, com 2,30 m e não sei o quê. O bicho é um gigante, imenso, humano. Mas as adaptações acontecem. O processo da vida é dinâmico, ele vai crescendo até nessas coisas básicas. O mesmo se pode dizer da psique humana ou de qualquer outra instância da vida. E o que a gente esquece é o processo pelo qual Deus está criando e renovando a criação o tempo todo. Olha só, a gente está aqui no La Salle, domingo à noite. Neste exato momento em que eu bati aqui, existe uma chance enorme de que alguma estrela tenha morrido no cosmos. Essa outra batida aqui, é possível que outra esteja acendendo no cosmos. E não é varinha de condão, a gente tem uma visão mágica de que Deus faz assim, tchim, estrelinha, aí estrelinha. Aí ele, tá bom estrelinha, desculpa, você já viveu muito, agora eu vou implodir você, tá bom? Nossa visão é completamente mágica, é de criança. Os rádios, telescópios mostram que isso acontece são explosões atômicas. Um negócio assim que se a Terra estivesse num raio próximo, ela sumia no calor. Acabava tudo. É uma catástrofe. Deus criando uma desgraça. Entendeu? Do nosso ponto de vista moral, porque para nós, nossa visão é moral o tempo todo. Se um prédio foi construído, isso é moralmente bom. Se um prédio caiu, isso é moralmente ruim. Tudo para nós é moral. Tem uma interpretação de quem fez mal a quem, de quem é o culpado. Deus não está nem aí para isso. Ele cria explodindo. Ele cria implodindo para refazer, aí surgem buracos negros. Se na visão cristã, buraco negro é quase que um sinônimo do diabo na astronomia, né? Aquela coisa que o que cai ali é sugado. Uma estrela inteira vira uma ervilha. Mal buraco negro. Deus criou o buraco negro. Sem buraco negro não tem essa... As coisas não viram, ele não desemborca o cosmos outra vez, o tempo todo, bilhões de galáxias. Agora, a nossa visão é chocante. Como você vê um vulcão explodindo. Deus está com raiva da Terra. Não, cara. Esquentou demais lá embaixo e saiu. Só isso. É um fenômeno. Quem mora na beira vai viver com o fenômeno. Agora, a gente até entende isso do ponto de vista do universo natural, mas a gente não consegue fazer esse aplicativo discernindo e sabendo que é assim que Deus cria. Para que a gente está no mundo? Para evoluirmos até a estatura de homem. O Homo sapiens está aqui, mas o Homo sapiens é um homem estúpido. Até hoje, a Terra só conheceu um homem absolutamente pleno, o Filho do Homem. Que é aquele para quem nós fomos criados, em direção a cuja meta e alvo, sentido e significado nós estamos andando, porque é isso que a revelação de Deus afirma de maneira sobeja. Até
nos tornarmos segundo a estatura do varão perfeito. Ou transformados de glória em glória na imagem do Senhor pela obra convulsionante, transformadora do Espírito. Ou, ainda, para que nos tornemos conforme a imagem do Filho de Deus. São afirmações que aparecem no Novo Testamento o tempo todo indicando o significado. O significado que está perdido no nosso meio. Porque hoje a visão está tão absolutamente tapada que na melhor das perspectivas o cara entende da seguinte maneira: eu nasci para ser alguém na vida. Deus me ajuda a ser alguém na vida. Ser alguém na vida é ser alguém socialmente superior à família. Ser alguém na vida é alguém que seja percebido pelos demais. Ser alguém na vida é alguém que consegue coisas. Ser alguém na vida é alguém que tem uma determinada estabilidade financeira, pela qual ele é categorizado como um indivíduo bem-sucedido. Ser alguém na vida é terminar uma faculdade. Ser alguém na vida é fazer um mestrado. Ser alguém na vida é ser reconhecido. Ser alguém na vida é fama. Ser alguém na vida é respeitabilidade. Ser alguém na vida é qualquer dessas coisas, dependendo da ambição do freguês. Aí é para isso que ele vive. Aí o cara sente aquela importância danada, né? Você veja qual é a perspectiva de ser alguém na vida. É plantar uma árvore, construir uma casa e escrever um livro. Pela madrugada. Eu não construí a minha casa. O cara está morrendo frustrado porque ele não construiu a casa dele. Eu não fui ninguém, minha vida me maltratou. Deus esqueceu de mim, eu não construí a minha casa. Nem Adão. Nem Jesus. Jesus criou todas as árvores, mas a única ação dele no Evangelho em relação a uma árvore foi secar uma. Uma figueira. E não tinha onde reclinar a cabeça. E era o maior boca livre da história. Maior boca livre. Eu falo enquanto como enquanto falo. E vamos lá. E diz que tudo é muito simples, se reduz a uma só coisa. Mas isso não nos contenta. Porque a gente está aqui para outras coisas, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com a tirania invisível que nos foi imposta e que a gente segue, sem jamais perguntar se aquilo vai realizar alguma coisa em nós ou se nossa existência tem a ver com cumprir essa meta. Apenas. Esquecidos, especialmente nesses dias, de que Deus está interessado no ser. Do contrário, ele diz àquele homem que no Evangelho serve de ilustração, e que diz para si mesmo: regala-te, ó alma, fica feliz, porque tens bens estocados para muitos e muitos anos, aproveita. Esquecido de si mesmo e do significado de sua existência, transformou a vida inteira apenas num agir instintual, hedônico, que não guarda nenhuma reserva de interesse para o significado da vida e do ser. Nenhuma. Jesus disse que acerca desse homem se diria: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens. Para quem será? Para quem será? Agora, a gente pega e vai vivendo sem a menor percepção de que o propósito de Deus, a vontade de Deus, vai se realizar porque a vontade é de Deus. Você entendeu? Tem gente que fica pensando que Deus precisa de ajuda para fazer a vontade dele. Se a vontade é dele, ele faz.
Não é minha. Eu faço a minha. Fico esperto quando fazendo a minha. Descubro que a minha não coincide com o fluxo da vontade de Deus e dou razão a Deus e ando na vontade desse fluxo. Mas eu não sei nada sobre detalhes. E Deus não revelou detalhes da vontade dele para a vida de ninguém. Ele apenas nos deu o significado disso. A vontade de Deus é que nós nos tornemos conforme a imagem do seu Filho. A vontade de Deus é que todo homem se transforme no Filho do homem. A vontade de Deus é que todo indivíduo gerado em Cristo cresça para ter a mente de Cristo, a consciência de Cristo, para entender e discernir a vida conforme o olhar de Deus. Esse é o propósito, esse é o sentido. Com casa, sem casa, com carro, sem carro, com emprego, sem emprego, com PhD, sem PhD, concursado ou trabalhando na roleta do ônibus. Não interessa em que nível ou como você sobrevive. O projeto de Deus para todos nós é um só. Independentemente do seu QI, do seu QE, do seu pai, da sua mãe, da sua profissão, da sua ambiência social, do lugar de onde você é oriundo, ninguém escapa desse desígnio. Seja belo, feio, gordo, alegue autoestima baixa, ou se orgulhe de uma alta, nada disso interessa. No fim, o que interessa é que a vontade de Deus é fazer de meninos homens. Fazer de gente que anda levada como criança por qualquer ventinho de doutrina e qualquer sopro, perdidos e teleguiados, conduzidos e marionetados como uns puppets, por pastores malévolos ou líderes gananciosos para lá e para cá. A vontade de Deus é romper isto e fazer com que cada ser humano tenha a mente de Cristo. É para isso que a gente está aqui, para evoluir nessa direção. Não é para chegar aos 80 anos e dizer assim, olha, quantas fazendas eu tenho. Então, se você puder ter muitas, aleluia. Eu espero que você me convide para ir lá, porque eu adoro uma boca livre. Agora, isso não me diz absolutamente nada a teu respeito. E você pode continuar a ser aquele louco que está com 12 fazendas e sem alma. O filho te odiando. A esposa pedindo a Deus que abrevie os teus dias na terra. A sogra pedindo a Deus como vingança que não morra antes de ti. E você arrotando conquistas. Idiota e ameninado. Bobo, completamente bobo, bandeiroso e não se enxerga. Se arruma, bota 1000 caras e não descobre, não discerne que ele é uma bandeira pura. De que ele é a explicitação da própria idiotice, mas não se enxerga. Nós estamos aqui para virarmos conforme a imagem do Filho de Deus, que é o Filho do homem, que é Jesus. A vontade de Deus eu não preciso caçá-la no cosmos, ela é simples. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, o que quereis que os homens vos façam, fazei isso vós também primeiro a eles. Esta é a vontade de Deus, é toda a lei e os profetas. O resto é conversa fiada. O resto é pretexto para não se converter. Pretexto para não mudar a mente, a consciência, o entendimento, para não deixar de ser menino. Aí ele brigou comigo, eu não falo com ele. Eu cantei, ele não cantou, eu chorei, ele não chorou. Aquele mau humor crônico, a gente briga, se veste bem, andamos para lá e para cá, com aquela pose de seres austeros, mas cumprindo papéis infantes e idiotas, imbecilizados nessa vida. Tudo com a maior elegância. Ora, se a vontade de Deus é gerar
consciência. Se a vontade de Deus é fazer com que os hominídeos, que viraram homo, que viraram homo sapiens, que viraram qualquer outra coisa, tomaram consciência, e no passado vieram de primitividades acerca das quais a própria Bíblia nos fala, porque nós não toleraríamos hoje, no convívio social, um Sansão frequentando o caminho da graça. Dá para tolerar o Sansão frequentando o caminho da graça? Uma vez pregando em Bangu 1, eu dei uma Bíblia para um cara chamado Eucanã, que está lá até hoje. O apelido dele era Sansão. Aí eu dei uma Bíblia para ele, falei, Eucanã, lê isso aqui. Aí ele, vou ler, reverendo, vou ler. Aí começou a ler lá. Quando ele chegou no livro de Juízes, um dia eu estava lá visitando, ele virou para mim e falou, vou lhe dizer, reverendo, cheguei a uma grande conclusão, eu sou um homem de Deus, só nasci na era errada. Porque aquele Sansão ali, aquele ali, eu e ele, ó, pô, o cara saía de manhã, matava 4.000, semana seguinte mais 3.000, uma queixada de jumento, porta da cidade, as prostitutas de Gaza, que maravilha. Ora, até nos registros da Bíblia, que não são tão amplos e não pervadem, não perfazem um campo histórico de um espectro tão extenso assim, você observa a evolução das relações conjugais, sociais, percepção de troca, tudo mudou, continuou mudando, espero que mude. Só não muda o que está morto, o que está vivo muda, se adapta, entende. Paulo diz, se a gente pegar a história da revelação na terra, a gente vai posicionar a lei, os 10 mandamentos, Moisés, aqui no jardim da infância. Lá em Gálatas ele diz que a lei era o aio, o escravo que pegava a criança, levava para a escola, pegava da escola, deixava em casa. Era lei, mas que isso aí foi na infância da consciência. E ele nos chama para a plenitude dos tempos, onde Deus em Cristo se revelou e mostrou a consciência plena e adulta do Filho do Homem. Agora, como é que isso acontece? Como é que a gente anda nessa direção? Primeiro, eu já lhes disse que o objetivo dessa coisa toda, da gente estar aqui, de termos sido crianças e hoje sermos adultos, é crescermos em consciência, não só individual, como na consciência da própria espécie. Tanto há uma viagem linear da civilização que vem da sua infância para a sua maturidade, do mesmo modo como há em mim, que vem da minha infância para a minha maturidade orgânico, físico, psicológico, mas que não pode parar aí. Eu tenho que crescer para a minha maturidade espiritual, para desenvolver a mente de Cristo. O objetivo, portanto, da gente estar aqui é ganhar consciência. A pergunta é como? Olha aqui para mim. Do mesmo modo como Deus cria os universos e os mundos, Ele cria na nossa vida. É só a gente tirar o nome moral das catástrofes ou das intervenções da vida que a gente vai ver como é que Deus cria. Explosões, implosões, catástrofes, estações, eras, ações, reações, encontros, desencontros, todas essas coisas equivalem à ebuliência da vida. O lugar onde você está, o que te aconteceu, quem foi teu pai, tua mãe, aquele namoro que te desviou um pouco o caminho, que para você parece uma perda de rumo, que te gerou um sofrimento danado. Foi horrível, mas quem sabe você sem aquilo seria um produto absolutamente piorado. Foi bom aquela dor, aquela agonia, aquela perda, aquela frustração, aquele cair de ficha, aquele apocalipse, aquele abrir de cortinas.
Deus vai criando no caldo da vida. Assim como é no universo, é na minha própria existência, na sua, de qualquer outro ser humano, e ninguém escapa desse meio pelo qual ele realiza as coisas. Nós nascemos com um espírito singular. Essa é a minha singularidade, é o meu espírito. O resto, gente, é compartilhado. Compartilho o corpo, pele da minha mãe, herdei as deficiências genéticas dela, natureza circulatória, periférica, o apetite dela, como aversa as coisas que ela gosta. E herdei do meu pai outras que não aparecem tanto na cara, mas mais no interior. Eu sou metade. A genuinidade e a singularidade do meu espírito estão aqui, mas eu absorvi. Eu não pareço com a mãe do Chico, eu pareço com a minha mãe. É uma contribuição da qual eu não posso fugir. Está aqui em mim, é carne, é sangue, é pedaço de mim. Minha alma também. Minha alma carrega heranças, não só dos meus antepassados imediatos, da minha família nuclear, mas da memória da humanidade. Eu faço parte desse processo. Nascemos com essa singularidade do espírito, mas no resto nós compartilhamos tudo. E todas as coisas acontecem a todos. Todas as coisas acontecem a todos. Mas é a maneira de enxergar o que nos acontece, aquilo que gera ou não consciência em nós. Olha aqui para mim. Todas as coisas acontecem a todos. Mas é a maneira como a gente enxerga o que nos acontece, o que gera ou não consciência em nós. Acontece para todo mundo, ninguém escapa. É por isso que Paulo diz que todas as coisas, conjuntamente, conjunto com as sincronicidades, todas elas, com os fatores e os vetores e as intervenções da vida, esse caldo inteiro que pega a minha singularidade, mais as minhas heranças, mais as circunstancialidades, mais os fenômenos, mais as catástrofes, mais os imprevisíveis, mais as ações, mais as reações, mais tudo o que compõe a vida, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Senão é só desgraça. Se não amar a Deus, cara, o que sobra? Ais, desconfortos, lamúrias, no universo designificado e abandonado e descriado, e eu sozinho, chateado, porque meu nome não é Gates, nem o primeiro Bill. É João. E o sobrenome eu não vou dizer, porque da Silva não pode mais, porque o nosso presidente não vai gostar. Mas teve um tempo que os da Silva serviam para cobrir tudo mais, né? Eu fico à vontade que a minha mãe é da Silva. Mas quando você ama a Deus, aí a interpretação muda. Se não amar a Deus, nada se constrói na consciência. Se amar a Deus, o caldo inteiro da existência produz vida, adulteza, maturidade, consciência, mente de Cristo. Se não amar a Deus, só gera amargura, descriação, falta de significado e uma vida que se torna cada vez mais existência de topeira na terra. É o olhar a vida se sabendo o objeto de uma construção de amor, apesar dos acidentes, é o que forma uma consciência que esquece o que passa e prossegue para as coisas que adiante de nós estão. Só com esse olhar, só com essa consciência é que você chega e avalia a história. Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para aquelas que adiante de mim estão. É o que Paulo diz.
Consciência faz isso, pondera, avalia, aprende, realiza, elabora, chama para dentro, reprocessa, faz uma síntese, agora aprendeu, esqueceu, não carrega isso como paranoia, como culpa, como obra morta, como perseguição do diabo, como coisa nenhuma. Isso tudo aconteceu para me trazer neste ponto de consciência. O que interessa não foi o que aconteceu, é o produto. É o olho que abriu. Por isso eu sigo para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Me tornar conforme a imagem do Filho de Deus. Por isso, não existem coisas boas ou coisas ruins quando se ama a Deus. Você podia repetir isso comigo? Não existem coisas boas ou coisas ruins quando se ama a Deus. Mais uma vez, bem alto, com a voz bem forte. Não existem coisas boas ou coisas ruins quando se ama a Deus. Assim como, gente, no universo, tudo é fenômeno que caminha produzindo vida, assim também conosco. Todas as coisas são fenômenos que conjuntamente cooperam para produzir o bem, a consciência, forjar percepção, entendimento, gratidão, compreensão e uma ambição superior que transcende conquistas imediatas, que não se compare, não se mede, que vai ficando livre da inveja, que é fruto da comparação, que desenvolve uma singularidade sadia, alegre, feliz, que caminha para um processo de individuação sólido e consistente em Cristo, e que tem em Jesus, o Filho do Homem, a referência ambicionável para a qual nós fomos conquistados. Prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado, que é me tornar conforme a imagem do Filho de Deus. Aí acabou, que coisa ruim, coisa má. Vocês lembram das respostas de Jesus, como algumas parecem até ridiculamente chocantes? Tem um cara cego de nascença. Aí Jesus passa e vê o homem, não pede licença a ninguém, cospe no chão. Olha só como é que os tempos mudaram. Cospe no chão, faz um emplasto. Placo, 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 placo. Alguém diria assim: aleluia, é o cuspe do Filho de Deus, aleluia. Para o cego era uma gororoba, meu amigo. Plafete, vupo, 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 emplasta na cara do bichinho e diz: agora vai e lava-te. O cara disse: é claro, você acha que eu vou ficar com isso aqui na minha cara pro resto da vida? Vou lavar na hora. Me leve pro tanque de Siloé. Estou pensando que ele foi lá por obediência, foi por agonia, para tirar o emplasto. Aí quando ele lavou a porcaria, ficou vendo. Lavou, ficou vendo. Aí alguém perguntou: Senhor, olha uma pergunta cretina, né? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E dá vontade de embolachar esse tipo de gente, sabe? Quem pecou, Senhor? Foi a tua mãe que pecou. Ele é filho da tua mãe, não é do teu pai, não. Essa vontade que dá de responder por um cara desse. Foi tua mãe, ó, nas escondidas, na calada da noite. Quem pecou? O cara só nasceu cego, meu Deus. Muito, muito, muito menos ruim do que nascer burro. Muito menos ruim do que nascer bonito pra caramba, sem nada na alma. Nasceu cego. Assim como você nasceu vendo. Ele nasceu cego. Mas ele é ele não ficou menos ele, mais ele, nada ele, quase ele é ele.
Ele. A resposta de Jesus foi para que se manifestem as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Para com essa história de quem pecou, sem processo. Esse cara acredita que Deus vê, acredita que Deus ama. Não põe o teu senso de justiça na frente do de Deus, olhando a televisão, dizendo, ai meu Deus, onde está Deus? Essas pessoas que morreram aí agora. Para de ficar falando em Deus. Se você está afim de fazer alguma coisa, faz. Deus é o álibi para o cara não fazer nada. Ele tem uma crise filosófica de, onde está Deus? Eu estou tão revoltado, porque Deus não fez nada, eu estou com raiva, onde está Deus? Aí ele vai procurar um padre, um pastor, aí o idiota do pastor ainda tenta responder. Meu filho, eu sei lá, eu não sou Deus. Agora, os caras se afogaram, você está zangado e triste, sai, faz alguma coisa. Isso mesmo. É. Meu companheiro Caio. É. Agora olha só. Não existem coisas boas nem coisas más quando a gente ama a Deus. Isso tudo faz parte de um processo. É para a glória de Deus. Assim como no cosmos e no resto da criação, as coisas são feitas de fenômeno. E ainda assim novas ordens são criadas e recriadas e restabelecidas, embora a visão de fora seja de uma coisa que às vezes se caotiza, mas aquela caoticidade precede a nova ordem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava catastrófica e vazia. No princípio é assim que ele vai. Mas o Espírito perambulava sobre as águas, agitando novos mundos, vibrando novas criações. É assim que Deus faz. E o objetivo disso tudo é chegar e produzir no homem, não o Homo sapiens. O Homo sapiens é o guri dessa história. É produzir o homem cristificado, feito conforme a imagem de Jesus. E o caminho desse homem não começa muito longe nos céus, nem muito profundo no abismo. O caminho desse homem começa com essas palavras simples. O caminho dessa consciência e dessa formação começa aí. O que tu queres que os outros te façam, faze tu a ele. Se você puser o pé aí, a sua conversão iniciou. Antes disso, meu amigo, nada iniciou na sua vida. Nada. E eu quero ler agora o texto todo de 1 Coríntios 13. E queria que você fizesse um exercício comigo para a gente terminar. E desse momento em diante, ninguém se mova, ninguém converse, ninguém se movimente, ninguém faça nada. Ouça isso com o seu melhor coração, para você não ter perdido o seu tempo vindo aqui. 1 Coríntios 13. Eu só queria que a gente substituísse a palavra amor, que ficou tão desgastada e tão distante, que quando a gente fala em amor, a gente está sempre falando naquela coisa que é maravilhosa, mas que está para além da gente. O de 1 Coríntios 13, então, ai meu Deus, é lindo, é bom para enganar casal em dia de casamento, mas não aterriza no chão desse mundo. Então, para a gente não ficar com essa idiotice romantizada, transforma a palavra amor por uma outra, qualquer outra, mente de Cristo, consciência, o que você quiser. Eu lerei, você vai ouvir. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens
e a dos anjos. Se eu não tiver consciência, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver consciência e entendimento no amor e na graça de Deus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for fruto da consciência que nasce da certeza do chamado para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, e Deus é amor, se não tiver essa consciência, nada disso me aproveitará. A verdadeira consciência é paciente, é benigna. A verdadeira consciência não arde em ciúmes, porque não entra em disputas. Não se ufana, não se jacta, porque qualquer consciência verdadeira não tem ufania. Não se ensoberbece, porque se ensoberbece, não é consciente. O que é consciente não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não significa dizer que ele não sai de casa e resolve os problemas da vida. O que se está dizendo é que a consciência não se torna megalomaníaca em relação a pensar que você é o epicentro da existência. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Consciência genuína não se ressente do mal. Só se ressente do mal quem acha que qualquer ação do outro pode me fazer mal, mas quando você tem consciência, ninguém tem mais o poder de te fazer mal. O cara só está fazendo mal a ele mesmo, não mais a você. Você está liberto do mal. A verdadeira consciência não se alegra com a injustiça. Não faz como um deputado que me ligou essa semana para me dar uma boa notícia de que um cara que tinha me feito mal a beça no passado estava todo ferrado. Me ligou e disse: olha, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, reverendo. Falei: qual é? Sabe o fulano? Ficou 30 anos fazendo isso e aquilo. Olha só o que aconteceu com ele. Ele me contou lá uma história que não era novidade, eu já conhecia as histórias há 30 anos, isso foi só um episódio mais recente. Aí eu fiquei ouvindo, ele falou: estou lhe dizendo isso assim para lhe alegrar o coração com a justiça de Deus. Falei: meu irmão, pelo amor de Deus. Eu conheço a mulher desse cara, o nome dela é tal, os filhos dele, um fulano, Beltrano, não sei quem. Eu conheço ele é o fulano. Ele viveu como um calhorda. Mas eu não estou alegre com o que está acontecendo com ele, com a maldade. Eu estou pedindo a Deus que isso contribua para o bem dele, que haja uma chama de amor de Deus no coração dele, para ele, que já está idoso, não morrer nessa vagabundagem espiritual. E se acordar enquanto é tempo. A consciência não se alegra com a injustiça. A consciência regozija-se com a verdade. Onde há a verdadeira consciência conforme a mente de Cristo, aí tudo se sofre, não porque se tenha prazer no sofrer, mas porque se suporta. A consciência suporta. A consciência crê. A consciência espera. A consciência cresce, cresce, cresce. E ela só é consciência se é fruto do amor, por isso jamais acaba. Mas havendo profecias que dividem igrejas, fazem surgir denominações, que atraem multidões. Vamos lá, que tem uma unção, tem um irmãozinho fazendo profecia. Sem nenhuma consciência, coitado, é um chimpanzé carismático. E um monte de outros. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Ciência passará. Porque em parte, só em parte, nós conhecemos. Só em parte
nós profetizamos: quando, porém, vier o que é perfeito, conforme a imagem do Filho de Deus, quando essa plenitude chegar, e enquanto ela não chega, é para lá que nós estamos andando, porque isso tudo começa dizendo que esse é um caminho, é um caminho sobremodo excelente, e a gente está andando para lá. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, pelo que a gente briga e mata hoje, será aniquilado. Você está brigando pelo que não vai existir. Será aniquilado. Completamente extinto, deletado. Quando eu era menino, vocês não queiram saber o que eu fazia quando eu era menino? Eu falava como menino. Isso era a melhor parte. Eu sentia como menino. Era legal. Eu pensava como menino. Não era, não. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Isso tudo é uma metáfora, onde ele está dizendo: olha, toda essa brigalhada de vocês é briga de criança, de quem ficou sofrendo de síndrome de Down espiritual. Agora, pelo amor de Deus, o equipamento está todo pronto, o caldo da vida está girando, as novas, as supernovas, as explosões, as implosões, as criações, os buracos negros, as tempestades, os encontros, os desencontros, os amores, as perdas, todas essas coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, ao invés de ficar vivendo como menino, pensando como menino, chorando como menino, reclamando como menino, brigando com Deus e com a vida como menino, competindo com o próximo como menino, desista das coisas de menino, abrace a consciência. Você está andando para o que é perfeito. O caminho começa nessa simplicidade. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora nós vemos opacamente. Quem mais vê entre nós vê miragens. Mas quando chegar aquele dia, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Mas quando chegar aquele dia, à medida em que eu andar na direção desse dia, eu serei conhecido e conhecerei como eu também sou conhecido. Enquanto isso, gente, permanecem para nós aqui na terra, enquanto a gente viver um único caminho sobremodo excelente. Permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, no entanto, é o amor, porque só o amor que transforma um menino num homem, conforme a imagem de Deus.